Eu quero que você coloque um versículo, nós vamos ler aí no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia, vocês colocam, não vão colocar lá na tela, mas se você puder, abra Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós vamos ler esse versículo, depois vamos sentar, vamos nos assentar em alguns minutos, nós vamos ter uma conversa de pai para filho. Sabe, Rafael, aquelas conversas que o pai prepara e chama o filho para sentar pertinho, e aí vai puxar para o lado dele. E essa é a expectativa que eu tenho dessa palavra nessa noite, que ela te leve mais para perto do Pai, que ela não afaste você de onde você está, no caminho do Pai, mas que ela te leve, Geraldo, para pertinho dele, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim, isso, folheia e marca bem esse capítulo, que é um capítulo, Hebreus 11, versículo 3, todo o capítulo 11 fala sobre fé, e hoje eu quero falar sobre fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, amém? De forma que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Quero falar sobre a fé, sobre as atitudes e o Espírito nessa noite. O Senhor tem dirigido as ministrações, ministrando na minha vida e trazendo evidências, e normalmente é correção para mim. Cada ministração que vai haver, eu preciso dar alguns passos, porque senão ela não vai acontecer. E nessa noite eu quero te convidar para estar disposto, continuar disposto, perseverante, a dar passos no caminho do Senhor. Nós ministramos 4 ministrações esse ano sobre vida com o Espírito. E eu tenho pedido, Senhor, mas por que o Espírito não flui? Por que não há o mover do Senhor? Por que muitas vezes na minha vida as coisas estão trancadas, travadas, anda numa área, não anda na outra, o que acontece? Então o Senhor vai chamando a gente mais para perto dele e vai ministrando. E aqui nesse versículo, está dizendo que o que existe fisicamente, veio a existir por aquilo que não existe fisicamente, que é pelo Espírito de Deus. E nós queremos o invisível, poderoso Espírito Santo agindo na nossa vida, mas tem um caminho para chegar lá. Tem um outro versículo, João 12, que diz assim, eles vão colocar na tela, se você quiser manter aberto aí em Hebreus 11, nós vamos ler um pouco de Hebreus 11, e vamos ler Lucas 11 também, os outros versículos a gente vai colocando na tela. João 12 diz assim, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que acreditaram, um ato de fé. Acreditar é fé. Aqueles que têm fé para receber Jesus como Senhor, estes se tornaram filhos de Deus. Algo poderoso, transformador, que funciona automaticamente, sem nada físico aqui na terra. Nós temos o ato do batismo para representar aqueles que agora fazem parte da comunhão, mas a decisão, Anderson, é aqui do coração, o Anderson daqui e o Anderson de lá. A decisão é do coração, essa decisão é que vale, por fé, acreditou. Provérbios 1:7, no início, diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeira coisa, se a tua vida não está dando certo em alguma área, coloca primeiro o temor do Senhor nela, porque as coisas vão andar, só que talvez externamente e exteriormente leve um tempo para andar, mas interiormente resolve hoje a tua vida, não deixa para resolver amanhã. Hoje é um dia de selarmos aliança com o Senhor, decidirmos pela aliança com o Senhor, de consertarmos com o Senhor, então é nesse dia que a gente se resolve. Externamente e exteriormente, as coisas vão acontecendo, um dia após o outro, né? Quando envolve mais pessoas, não acontece na hora que a gente quer. Quando envolve a gente, pastora Tatiana, aí resolve, na hora que a gente quer por dentro, mas o externo precisa umas outras providências do Senhor.
Nós precisamos ter fé, é interior, e aplicar a nossa fé nas nossas atitudes. E aqui começa a pegar um pouquinho. Nas nossas ações e nas nossas reações, nós precisamos aplicar a fé para podermos ter vida com o Espírito Santo. A fé é um poder que Deus deu, delegou, repartiu, colocou lá na Michele em Nova Aurora, um pouquinho, colocou no seu daí, um pouco colocou em mim, colocou em todos que estão aqui, no William, que é lá de Beirute, colocou um pouquinho de fé. Ninguém tem mais ou menos do que a fé que precisa. Ninguém tem, dona Marta, mais poder ou menos poder. Você tem um poder dentro de você. Se você aplicar esse poder do jeito que a Bíblia determina, vai acontecer. Só que talvez leve 10 anos para algumas coisas, 5 anos para outra, 2 para outra. E se você não colocar essa fé em ação, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai ver o mover do Espírito, você vai ver o agir do Espírito, mas você não vai estar no agir do Espírito. Porque precisamos pavimentar o nosso caminho com o Senhor. E ele é pavimentado pela fé. Abra em Lucas, capítulo 11, por favor. Eu estou na introdução, mas não passo do horário, se Deus permitir. Capítulo 11 de Lucas. Capítulo 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando ele chegou, um dos discípulos pediu: Jesus, nos ensina a orar como os discípulos de João, como João ensinou os discípulos dele. Nós queremos saber como é que a gente faz. Porque eles viam poder sendo manifesto através de Jesus. Eles viam Jesus orando, cego enxergando, enfermo sendo curado, endemoniado sendo liberto, as coisas acontecendo, né? Foi assim, ele disse: escuta, ensina a gente para orar. É lógico, Charles, que eles queriam saber como é que a gente faz para ter o resultado que o Senhor tem. Você já se pediu, pensou isso de alguém? Puxa, queria ter o resultado que o Adelar tem. Eu queria ter o resultado que o Antônio tem. Você já pensou isso algumas vezes? Eu já pensei. Por que comigo não acontece? E eles estavam pedindo justamente isso. E eu quero pedir para você, você tem fé que realmente essa oração, que a gente faz desde pequenininho, no Brasil e talvez lá na Venezuela fizessem assim também, essa oração pequenininha, essa oração que desde pequeno você aprende sobre o Pai Nosso, aqui em 11, no 3, no 4, no versículo 2 em diante, diz assim, Jesus falou: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cada dia dá-nos diariamente, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Ensinou. Está transcrito com essas frases muito curtas, né? Mas tem alguns pontos aqui. Quando ele diz assim, chama de Deus de Pai. Com Pai você tem relacionamento. Se for só o Deus Criador, não vai funcionar. Você abre o coração para Deus? Está abrindo o coração como Pai? Você tem um relacionamento com Deus como seu Pai? Você está honrando o seu Pai? Eu estou honrando o nosso Pai, Deus como Pai? Primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, honre a Deus como seu Pai, como aquele que te deu a vida, primeira coisa. Segundo, santificado seja o teu nome, você vai se chamar cristão, então, santidade na tua vida, elimina todo tipo de pecado, tira aquilo que você sabe, o Espírito Santo revela que é pecado na sua vida, porque ele revela o que é pecado na minha. Teve um dia, semana passada, que eu digo: Jesus, me perdoa, porque as atitudes minhas erradas foram um pouco, mas os pensamentos, meu Deus, os sentimentos, meu Deus, Jesus, me perdoa. Eu sei que pedir perdão uma vez com sinceridade resolve, mas Emerson, pedi algumas vezes. O versículo 4, 23 de Provérbios, guarda o teu coração. Não consegui naquele dia, fui fraco, porque nós somos fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pedir ajuda para o Pai. Para o Pai. Pai, não consegui, me ajuda. Venha o teu reino.
Jesus explicou em Mateus 13 que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda. Você planta ele e ele vai crescer, mas para ele crescer dentro de mim, dentro de você, ele precisa de espaço. Tem espaço para ele crescer dentro de você? Porque vai ter que sair espaço de você para ele crescer. Ele quer que cresça dentro de você, então vai ter que sair espaço dentro de você para ele crescer, Anaí. Senão ele não vai crescer. E esse pé de mostarda precisa de água, precisa de tempo na presença dele. Hoje minha mãe chegou lá em casa, eu mudei um pé de alecrim, e ela foi lá, deu uma olhadinha, e disse assim, posso colocar uma água? Eu não dei água para o pé de alecrim, nem ontem, nem hoje. Ela nem colocou o dedo lá, agora, para ver se a terra estava molhada. Ela só disse, posso dar um pouquinho? Claro, mãe, pode. Não vai morrer o pé de alecrim. Tem que dar água. Não adianta só mudar, colocar num vaso maior, transplantar. Não, agora vai. Me batizei, agora vai. Estou entregando o dízimo, agora vai. Precisa mais. O pé de mostarda vai crescendo. E Jesus diz que as aves se aninham nele. E ele fica uma árvore frondosa. Mas é preciso pedir, venha o teu reino. E o teu reino vai vir aonde? Vai vir nas minhas atitudes durante o dia. Vai vir nas minhas ações, nas minhas reações. Por isso o título da administração é a fé, as atitudes e o Espírito. O Espírito Santo vem depois. É claro que ele que convence, mas a manifestação dele vem no decorrer do tempo, conforme o reino de Deus está avançando dentro de nós, e nós avançando dentro do reino de Deus. E aí fala, o pão nosso cada dia, dá-nos diariamente. Ou seja, todo dia nós precisamos pedir ao Senhor a capacitação. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos o que nos deve. E aqui a gente enrosca. Aqui no perdão a gente enrosca, a gente fica resignado, porque a gente pensa que tem razão das coisas. Porque a gente aprendeu algo certo, que é certo, a gente se coloca acima de Deus e muitas vezes não perdoa. E isso é uma idolatria do coração. Isso é um sentimento que a gente está guardando para preservar a gente e impede o reino de Deus de avançar. E aí o Espírito não vem, não age, a gente não sabe por quê. Então, nessa noite, se o Espírito Santo ministrar para você consertar, para você perdoar, para você liberar, para você entrar numa nova etapa na tua vida, faça isso. E depois pede, não deixe cair em tentação. Porque a tentação está todo dia à nossa porta, à nossa mão. E agora, com certeza, tem alguém lendo a Bíblia no celular, está tentado a olhar o que tem no TikTok, o que tem no Instagram, está à nossa mão. A tentação de você sair da presença de Deus está à nossa mão. Nós falamos hoje sobre um tema específico para o grupo de louvor, para a equipe técnica tarde, um tema que está todo dia batendo na porta de todas as pessoas. A tentação está cada dia maior e mais forte. Então você precisa pedir, Senhor, me livra da tentação e das armadilhas que o diabo vai armar onde eu estiver. Porque o diabo não vai armar armadilha onde você não está. Se você mora lá em Campo Novo do Parecis, é isso? Não vai armar armadilha para você aqui em Cafelândia. Vai armar lá. Vai armar onde você está. Então precisa pedir, Senhor, me livra. Quantas vezes a gente cai nas armadilhas de Satanás, um dardo inflamado entra na mente, e aí você estraga o teu dia, e o reino de Deus aquele dia ficou ofuscado, não gerou frutos, não trouxe resultado, e você ao final da tarde fica frustrado. Nesse dia para mim foi sexta-feira, graças a Deus que eu consegui chegar às 6:02 aqui na vigília de oração, e sair daqui restaurado, para a glória do Senhor. Porque o dia mau vem para todos, as batalhas são para todos, não escolhe um mais ou um menos. Você tem fé que realmente é assim? Você pede isso, Jesus ensinou uma oração poderosa, e Jesus continua ensinando em toda a Bíblia, mas os discípulos pediram, como é que eu faço para ter o poder que o Senhor tem? Foi isso que eles pediram. Ensina a gente a orar, João ensinou os discípulos dele a orar, a gente tem que aprender também, como é que faz isso aí?
Então aqui a gente tem uma base bem forte para o poder do Espírito Santo agir na nossa vida. Eu creio que nessa comunidade de fé vai haver a manifestação do Espírito Santo de Deus quando você estiver ali na frente do Banco Sicredi, lá dentro do mercado da Copacol, lá no outro mercado Televisão, quando você estiver na rua andando, no parque, vai haver a manifestação do poder de Deus através da tua vida, porque o Espírito dentro de você, ele vai com você aonde você está, mas ele tem que ter espaço para agir, tem que ter espaço para fluir. Não é muitas vezes aonde a gente quer, muitas vezes aonde a gente não quer que aconteça, que vai acontecer, porque é ele que vai comandar. Se nós deixarmos ele fazer, ele vai fazer, ele não vai deixar de fazer. Logo um pouquinho na frente, aqui no versículo 9, Jesus está dizendo assim, que é para a gente pedir, que é para a gente buscar, e que é para a gente bater, está fazendo estágios de pedidos de oração, de busca, de pedir para o Senhor o que você quer. Então nessa noite é noite para você fazer isso, pede ao Senhor, continue buscando, continue batendo, porque a oração ela precisa ter assim, não que o Senhor não saiba o que nós precisamos, mas olha o que Ele dá para resolver a nossa vida. Lucas 11, versículo 13, Lucas 11, versículo 13, diz no final assim, ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Não vai dar um carro, um caminhão, uma casa, ele vai dar o Espírito Santo, que é o poder de Deus para transformar a sua vida naquilo que ele projetou para ser. E você vai ser completo, realizado, e vai ter muito mais do que você quer ter com o teu coração, e tudo aquilo que Jesus já determinou que você tenha. Ele vai dar poder dentro de você. Mas não é nas circunstâncias, não é nas circunstâncias. Depois nós vamos ver um vídeo de um pastor de uma igreja, o BPC lá do Rio Grande do Sul, falando sobre oração, sobre donativos. O Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia, da natureza, sim, um instrumento é a natureza, mas precisa buscar o Senhor. Você lê na Bíblia, vê as tragédias do povo judeu, por que vinha a tragédia? Juízo para arrependimento, juízo para mudança, mas será que eles são mais culpados que nós? Não, talvez até menos, mas talvez chegou o tempo deles. Eu não quero que chegue o meu, eu quero me arrepender antes. Já tive tragédias que chegam na minha vida, eu não preciso mais disso. Por isso que o pai chama o filho e diz, filho, conserta, arruma a tua vida, não precisa ter uma tragédia para você consertar. Por que precisa ter tragédias para isso? Não precisa, conserta e se arruma, deixa Deus operar na sua vida. Deus vai fazer algo que não te agrade? Ele contraria por acaso a palavra dele, se a Bíblia diz que ele faz muito mais que aquilo que nós pedimos e pensamos. Diz no Salmo 37 que ele atende o desejo do nosso coração. Eu digo, Jesus, se o Senhor só resolver as mazelas que tem no meu coração, já está bom. Deus faz muito mais. A Bíblia diz isso, e uma série de testemunhos de pessoas que você conhece aqui em outros lugares, testemunham muito mais do que isso. Deus faz, mas é preciso entregar. Quanto tudo, se você quer tudo, e quer Deus na tua vida em todas as áreas, entrega tudo. Eu vou falar de 4 pontos, que é importante a gente entender. Terminei a introdução, e se o Senhor vai me ajudar, vou terminar já o desenvolvimento dessa mensagem, já nós vamos para a conclusão e para a oração. E o Espírito vai ministrando, e a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa mente muito consciente, Deus é um Deus trino, é uma trindade, é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e é os 3. E eu quero confessar algo para você, que durante muito tempo eu não sabia como é que eu orava, e qual é a parte de cada um, e como é que faz para me organizar na oração. Mas me consolei, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele leva a nossa oração para Deus, e coloca tudo no lugar, Elton. O importante é a gente orar. Mas é preciso a gente ter discernimento também sobre algumas coisas. Deus estabeleceu os princípios na criação. Todas as pessoas têm dons que Deus colocou. Não é porque a pessoa não vem à igreja, não é nem porque ela diz que não acredita em Deus, que ela não tem os dons que Deus colocou dentro dela. Tem.
ela tem talentos, ela tem habilidades. Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vem dele, tudo vem dele, ele já colocou. E tem alguns que são mais liberais e dizem, não precisa desse negócio de Jesus, negócio de igreja, porque Deus já fez tudo. Está tudo resolvido. Essa é uma parte. Tem outros que são aqueles, os cristãos, os crentes tradicionais, que dizem, não, é tudo Jesus. Jesus foi para a cruz, pagou preço, e é verdade, Jesus pagou preço, nos remiu, é aquele que nos impulsiona, é aquele que também deu dons para nós utilizarmos no corpo de Cristo e desenvolvermos o reino de Deus dentro de nós. E ampliarmos a nossa visão sobre a utilidade da vida e sobre o que fazer na vida, servindo ao corpo de Cristo e se desenvolvendo. Então, Jesus deu os dons, Ele é a nossa motivação, Ele é aquele que nos encaminha, Ele é o cabeça do homem, é aquele que nos dirige, é o nosso Senhor. E tem alguns que acham que só vir na igreja, e só a liturgia da igreja é suficiente. Não é. E tem outros teólogos que dizem que não, o que importa é o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo move para cá, move para lá, nós temos que mover e andar no Espírito Santo, do jeito que Ele faz. São os chamados carismáticos, tudo pelo Espírito. O Espírito Santo, Ele capacita a gente, mas Ele não age sem concordância 100% com Deus, nem com o Filho. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em concordância perfeita, plena. Deus nos adotou como filhos por causa de Jesus, que é o nosso Senhor. Então, os princípios que Deus estabeleceu, por exemplo, a verdade, está estabelecido, não tem como mudar. O esforço está estabelecido, não tem como mudar. O que Deus estabeleceu já está estabelecido, não é porque eu aceito Jesus como Senhor, Ele nos libertou, Ele nos comprou, agora eu sou livre, então agora eu não preciso gastar tempo lendo a Bíblia, aprender de Deus, eu não preciso gastar tempo com Jesus, porque Ele já me libertou, agora eu vou andar no mover do Espírito. Você pode andar no mover do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai mover primeiro dentro de mim e dentro de você, para limpar todas as porcarias que tem, para tirar todas as travas que tem, para sarar todas as feridas que tem, para remover todo o rumo errado, toda a decisão errada que tem dentro de você, para poder dar espaço para que se cumpra o que Deus tem como propósito na tua vida. Não é assim, olha, um movimento para cá, um movimento para lá e as coisas já se resolvem. Não. O Espírito Santo vai limpar a nossa vida, vai limpar o nosso interior, vai limpar aquilo que está ruim, vai tirar aqueles pensamentos que muitas vezes ocupam a maior parte do tempo e não são pensamentos bons. Nós já falamos isso aqui, eu já falei, outros pregadores também já ministraram sobre isso durante as tuas horas do dia. Se todos os teus pensamentos estiverem diante do Senhor, isso vai agradar ao Senhor, Leonardo. Não precisa me responder nem piscar, nada, porque depois a esposa pede contas em caso que não está certo, né? Então, não precisa, é você com o Senhor. Como são os meus pensamentos durante o dia? Aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu sinto, está de acordo com o amor, com a graça, com aquilo que Jesus ministra? Não está? Então, hoje, na hora da ceia, na hora da aliança, você conversa com o Senhor e diga, Deus, o Senhor me criou para um propósito, e o Senhor não fez errado, então me ajuda a ajustar os meus passos ao caminho. Jesus, o Senhor é o meu Senhor, aquele que me comprou, eu sou o seu, então não é mais a minha ideia, o meu propósito, o meu plano, é o seu plano, o seu propósito, as suas ideias, o seu projeto na minha vida. Senhor Espírito Santo, eu não sei como fazer, eu não tenho ideia de como andar, mas o Senhor é aquele que veio para dentro de mim, sabe como está aqui dentro, me conserta, por favor. Nós cansamos de reclamar das situações externas da nossa vida, mas temos uma dificuldade para abrir o nosso coração para alguém e dizer, me ajuda que eu estou podre nessa área. Nós repetimos o que Adão fez, nos escondemos, não queremos mexer embaixo nem dentro da caixa,
ficamos escravos de Satanás. Ele coloca uma coleira, deixa a gente andar uns metros, dá um puxão, e a gente vai para o chão. Levanta, dá uma arrumada, troca de roupa, vai para o outro lado, quando está indo ele puxa de novo, se esborracha no chão, dá uma consertada e continua de novo, anda para o outro lado. Quando ele vai só dar um puxãozinho, você tropeça, cai de novo, volta no mesmo estágio. Chega disso, e cada vez que cai a esperança diminui, a fé parece que vai sumindo. Chega disso. Você está pregando uma palavra que em tudo a gente vence na fé. A fé é um poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a gente está fraco e se prostra diante de Deus. É nessa hora que ela fortalece e levanta a vida da gente. Mas a gente tem que abrir espaço para isso. O Espírito Santo, ele nos põe em pé. Segundo ponto, eu já falei que a fé, ela quando é praticada, ela pavimenta o nosso caminho. Você vai andar mais rápido, mas precisa praticar, as coisas vão acontecer, você vai olhar para frente. Esses dias nós voltando para Cascavel, e a Solange disse assim, ó, quando tiver serração e chovendo, a gente tem que voltar para o Corbelli e não aqui para o JS, porque não tem sinalização. E verdade, quando está chovendo é complicado, não tem sinalização no asfalto, e aí é mais perigoso. Então tem uma pavimentação, mas é uma pavimentação mais ou menos. Você anda numa estrada, pista dupla, pintada, com placas de indicação, você anda seguro, você relaxa para andar. É isso que o Senhor quer. A aprovação vem para indicar aquilo que não está certo e precisa ser colocado no lugar, não vem para tirar você do caminho, vem para que você justamente se ajuste, se adapte e entre no caminho do Senhor, num caminho pavimentado. Então põe a fé em prática. 1 João 4,7, que foi o tema da ministração do pastor Fernando alguns dias atrás, é algo tremendamente difícil de pôr em prática, e se o Espírito Santo não te ajudar, você não consegue pôr em prática. Coloca, por favor, para mim, 1 João, capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e nós queremos ter o Espírito e não amamos o outro, muitas vezes não amamos nem a pessoa que está dentro de casa com a gente, e amar não é só passar a mãozinha na cabeça, é corrigir, é mesmo com prejuízo pessoal dizer o que está errado, não precisa falar desse jeito, pode falar com mais calma, né? Mas é chamar de senta aqui, não está certo isso aqui, não, mas a Bíblia diz que é assim, nós estamos fazendo assado, não dá. Entre casal vai dormir virado para o outro lado, é o preço, ou vai deixar assim, vai deixar indo, mas eu sei como tem que fazer, mas o meu cônjuge não sabe, então se você sabe, Deus revelou para você, para fortalecer, e para fazer do jeito que precisa fazer, ou então vai ficar, anda um pouco, dá uma puxada, cai, anda mais um pouco, cai, levanta, vai de novo, é um estágio, mas a gente pode passar desse estágio, gente, não dá para brincar, a vida está passando, hoje a minha irmã estava almoçando lá em casa, almoço do aniversário do Lucas, aí a minha irmã disse assim, pois é, mãe, a senhora vai fazer 79, né? E aí ela disse, poxa, o Lucas já fez 22, meu Deus, como passa rápido. Sim, passa rápido, está indo, passa todo dia, a vida passa todo dia, não fica perdendo tempo, toma decisão logo, para você ver o reino de Deus fluir na tua vida, na tua casa. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e a esse o Espírito de Deus vai se manifestar com dons, vai se manifestar com frutos, vai se mover, mas sem isso não vai se mover,
Vai ter uma ou alguma manifestação do Espírito, o dom vai se manifestar em algum momento, mas vai vir um sentimento de frustração, porque a gente não está andando como Jesus ensinou para nós andarmos. É isso que a gente tem que pedir para o Senhor, me ensina a fazer aquilo que o Senhor precisa que eu faça. Nós queremos os resultados, mas deixa eu dizer para você, os resultados são só no final. Só no final. E quando você conquista um resultado, você vai atrás de outro. Então deixa que os dons vão vir. O que você precisa fazer hoje? Hoje a gente precisa consertar as nossas atitudes. No momento certo, Deus vai trazer revelação, vai trazer profecia, vai trazer o dom da fé, se você precisar utilizar-se disso para você orar por alguém, essa pessoa ser curada. Menos preocupação com o resultado e mais preocupação para não sair do caminho. Nós, quando vamos para a estrada para retornar, agora à noite, a gente não está preocupado em chegar em Cascavel, a gente está preocupado em acertar cada curva, cada freada, cada ultrapassagem, não pular muitos quebra-molas de preferência, que a gente quase sempre pula alguns, porque fica conversando ou distraído, a gente está preocupado em, não é, como vai ser quando chegar lá? Preocupado no caminho, se preocupa com hoje à noite na sua casa, se preocupa com amanhã, e deixa o Espírito ocupar o espaço dentro de você. Terceiro ponto, para conquistar, para receber, para desenvolver aquilo que nós entendemos que é a reino de Deus, para isso se desenvolver dentro da nossa vida, nós precisamos aplicar a nossa vida na santificação. Senhor, qual o pecado que está atrapalhando? Esses dias veio um sentimento no meu coração assim que eu não gosto. Senhor, mas por que isso? De novo? E o Espírito do Senhor ministrou no meu coração, raiz de rejeição. Tipo, Senhor, já estou curado desse negócio. E o Espírito Santo, irmão Raimundo, não falou nada. Falou nada, irmão Socorro. Mas aí eu pensei, Vinícius, por se eu estou curado, não tinha mais o efeito disso, né? Se o dente está doendo, é porque não resolveu o problema no dente. De Jesus, mas eu já perdoei, já liberei perdão, agora eu vou para o jejum, e vou pedir Jesus, escrutina meu coração, Espírito Santo que está aqui dentro, escrutina meu coração, o que tem aí ainda? O que tem aí ainda? O que está impedindo? Por que vem isso de dentro? Quando Jesus disse assim, o que contamina, estava comendo sem lavar as mãos, e aí os fariseus disseram, pô, mas os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus disse, ó, o que contamina o ser humano é o que entra na boca do homem, é o que sai, porque sai de dentro do coração, sai de dentro dos sentimentos. Vou para o jejum. Senhor, o que tem? O que está aí dentro atrapalhando ainda que eu não sei? Santificação. Precisamos aplicar a nossa fé para santificar. O Espírito Santo está em você? Está. Eu fui fazer uns exames médicos esses dias, daí, tem que ficar em jejum tal hora e tem que tomar um contraste, para poder, no meu tempo falava bater a chapa, agora não, tomografia, não sei mais o que, mais caro, né? Mas é outro nome, né? Mudou até o nome. Toma o contraste, respira fundo, entra aquela maquininha, para ver como é que está por dentro. Deixa eu dizer para você, não precisa tomar contraste, mas é bom jejuar para pedir para o Espírito Santo examinar por dentro. Ele vai examinar e ele vai dar o veredito certinho, e a medicação que ele dá vem em ponta, não precisa comprar na farmácia. Normalmente vai precisar que você dobre o teu joelho, se arrependa, confesse, peça perdão, vai precisar isso, que você ande, faça isso, não espere, não espere os outros acusarem, ou ver de novo o resultado daquilo que não aconteceu, se antecipa, aplica a tua fé para isso. Tem alguns pontos que nós precisamos, que são aplicações práticas da nossa vida. Pedir perdão é uma delas. Tem que pedir perdão se você errou. Não tem para ninguém, não anda o reino de Deus, trava.
Se você é cristão, tem que se batizar e dar testemunho público de que você é cristão. Tem que confessar os pecados ocultos, porque o diabo sabe, Deus sabe, você sabe, o diabo sabe, e está com a coleirinha e a cordinha, puxando. Agora tem cordinha para animal, tem cordinha para criança também, né? Nas férias desse ano, minha nora colocou uma cordinha na Artes, vovô, para passear com ela. Está dizendo que a vovó não sabe cuidar, né? Primeira coisa que vem na cabeça, claro, é lógico que vem isso na cabeça. Mas aí eu digo, sai Satanás, não é isso não, eu digo, obrigado, é ajuda para o vovô, né? Aqui, pega a corda, vai, eu digo, mas o que inventam, né? Só que o maligno tem uma cordinha dessa quando o pecado está oculto. Confessa. Confessa. Mas aqui não tem, pastor, tá bom. Então, se não tem, amém. Mas se tem, e você precisa confessar, hoje, antes da ceia, não vá cear com pecado oculto sem confessar. E talvez você tenha que fazer aquilo que eu fiz lá no começo da minha conversão, confessar para Deus, porque a pessoa para me consertar não estava ali. Ou eu não tinha coragem de fazer isso, mas com Deus eu consertava. Nunca fui para a ceia sem consertar aquilo que eu entendi que precisava ser consertado. Entregar o dízimo. Mas vai falar de dinheiro, pastor? Não, vou falar de fidelidade. Mas se eu for na sua casa, o senhor me mostra seu cartão de dízimo desde 2000. Fidelidade ao Senhor. E quando tem 13º, também. Impressionante. E o valor? Total. E nunca faltou? Não. Durante alguns anos faltou. E ficaram coisas para trás por causa disso. Mas Jesus é o Senhor da minha vida. E Deus é o Senhor da minha vida. Então as outras coisas vão ficar para depois, mas o meu Senhor não vai. Não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fidelidade. Eu quero 100% do Senhor. Eu quero 100% da fidelidade da minha esposa e eu sou 100% fiel para ela. Não é 90%. Não é 10 meses sim e 2 meses, não. É todos os dias. É assim. Ah, mas não é, não, isso é praticar. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, que a fé sem obras é? A igreja sabe? A fé sem obras é? Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Sem fé não tem vida, sem fé não tem espírito, sem fé não tem reino de Deus. Mas se tiver fé, e não tiver uma atitude que corresponda àquela fé, não tem resultado, tem só religiosidade, e aí não vai acontecer. Humilhar-se, parar de murmurar, de falar mal, de reclamar da vida, de acusar, de culpar, olhar a parte da água que tem, não a parte do copo que está faltando. Jesus disse assim, com o pouco que você tem, você constrói, com aquilo que você tem. E, irmãos, eu vejo, quando eu convivo com as pessoas, não precisa nem conviver muito, fica 1 hora conversando com a pessoa, você já sabe se ela está murmurando, reclamando, se queixando, se ela está abençoando, adorando. Fica 1 hora com você, um pouquinho mais, e dá uma examinada nisso, já foi ministrado aqui sobre isso, né? Humilhar-se a Deus mesmo que você tenha vontade de se queixar, de reclamar, não fazer isso. Toda vez que eu quebro esse princípio, eu vou usar um termo que é chula, mas é propício, eu arrumo sarna para me coçar. Toda vez, porque o diabo sabe que é uma brecha. E aí depois tem que consertar, tem que sabendo que eu sabia que não era para errar. Então, pede para o Senhor, Senhor, põe freio a minha boca de manhã cedo. Tem pessoas que têm que fazer uma cirurgia na boca, só o freio não vai resolver. Pede, Senhor, faz uma cirurgia na minha boca, me conserta, não aguento mais, o Espírito Santo está dentro de você, ele não cobra nada, ele faz a cirurgia, resolve. Tem quantas vidas que estão resolvidas nisso? Compromisso com Jesus Cristo. Atitude diária de compromisso com Jesus. Jesus disse assim, ó, se você quiser vir, quiser o reino de Deus, venha após mim, siga-me, pegue a sua cruz e me siga. Siga a palavra, siga aquilo que a Bíblia diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia a dia, e siga Jesus.
Quando os discípulos disseram, não, mas a gente quer saber quem que é o maior. Não, não tem o maior. Aqui o que quiser ser maior, sirva os outros, porque quando a gente serve os outros, o orgulho da gente é tratado. A soberba da gente é tratada, a vaidade da gente é tratada. Quando você tira de você para dar para os outros que não merecem, o reino de Deus é implantado na sua vida e na vida da outra pessoa. E você se torna a luz, e quando você se torna a luz, Deus te coloca na posição que você precisa estar. Muito mais do que aquilo que você está buscando. Mas se você não praticar isso, vai ficar patinando e não vai andar. Última parte. Alguns esclarecimentos sobre fé. Eu já contei isso aqui algum tempo atrás, mas vou contar de novo. Um jovem que nós somos padrinhos de casamento, lá em Cascavel, casou com a ex-esposa, porque eles viveram juntos, tiveram 2 filhas, e aí se separaram, aquela vida mundana, mas aí se consertaram, e vamos casar, agora vamos fazer tudo certo. Casaram. Eu fui no casamento. O pastor fez o casamento, e aí foram para a lua de mel, agora casados. E ela disse, não. E ele respeitou, tinha se convertido ao Senhor, estava orando a Jesus. Uma semana mais, não. Passou 1 ano, e eles não tiveram o ato sexual. Estavam casados no documento, mas não tiveram o ato sexual. O casamento não se realizou, porque o casamento é no ato sexual. Aí falou, o pastor que fez o casamento falou com ele, falou com ela disse, não, fiz de birra. Esse homem já morreu, e no velório dele, ela estava chorando lá de fora do cemitério, e ela disse para mim, e agora? De agora, minha filha, se conserta com Jesus, que ainda tem chance para você, porque você está viva, ele estava pronto, por isso Deus recolheu. A vida não é brincadeira. Mas por que eu trouxe isso de exemplo? Porque o ato sexual é para o casamento, então o ato sexual fora do casamento é pecado, não vai andar. Se tem alguém nessa situação, não sei, não participe da ceia, porque eu estou esclarecendo como um pai que chama o filho e diz assim, meu filho, se tu está nessa situação, conserta primeiro, deixa tudo resolvido, não brinca com a aliança com o Senhor, não brinca com isso. Fé não substitui esforço, fé não substitui princípios, fé não substitui amor, fé não substitui santidade, a fé não substitui arrependimento, a fé não substitui servir as pessoas. Ah, mas eu tenho fé, eu entrego os dízimos. Jesus disse em Lucas 11, versículo 42, mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, justiça e amor, sem omitir aquelas, os dízimos. Então, só entregar o dízimo e ter o coração fora também não vai resolver. Pode amenizar, pode dar algum tipo de suporte por um tempo, mas a casa vai ruir se não tiver um alicerce forte no amor e na justiça. Fé não substitui esforço. Mas eu tenho fé, sou cristão, tem que se esforçar talvez mais, porque agora tem que brigar com você mesmo, para impor a você, ao teu coração e à tua mente, o reino de Deus, para que ele se adeque ao padrão de Deus. Não substitui os princípios, não substitui o amor, não substitui a ação de fazer, não substitui a santidade, nem o arrependimento, nem o conserto das coisas que foram feitas erradas, e não substitui o servir as pessoas. Amém. Eu, de coração, espero que, de alguma forma, o Espírito do Senhor ministrou teu coração. E vinha um sentimento ao meu coração, quando eu entendia que alguma coisa estava errada, e eu precisava me consertar, vinha um sentimento de puxa vida, mas ainda não está do jeito que precisa. Mas eu quero que você receba isso como um sentimento de amor pela tua vida.
E mediante o nosso conserto, vem uma esperança que flui de dentro para fora. É que o Espírito Santo de Deus nos dá para nos levar no lugar que a gente tem que estar. Deus não acusa, Ele traz revelação ao nosso entendimento para a gente conserte e receba mais dEle. Quero convidar você para ficar em pé.